Seu Alberto, por Vamos lá. gentileza, pode começar. Companheiros, amigos, nós estamos nesse momento aqui dando início às nossas atividades em mais um dia, senhor, de estudos aqui, quando a tia Marlene traz para nós a continuação da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Ah, meu Deus, quanto nós devemos a esse homem, senhor. Um homem caridoso, bondoso, senhor. E nós, tia Marlene, estamos te agradecendo por esse trabalho aqui. Queremos louvar a bondade do Pai Celestial e nos oferecer. Queremos louvar a bondade do nosso Pai Celestial e nos oferecer mais um dia de vida, Senhor. Agradecer todos esses benefícios recebidos desde a manhã, quando nos levantamos. E chegamos aqui, Senhor, no crepúsculo do dia, com esse benefício maior, Senhor, de receber aqui orientações, não informações a respeito da vida desse nosso companheiro, amigo, nosso Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos pedindo aqui, Senhor, que os benfeitores, amigos espirituais, possam inspirar a tia Marlene a trazer esse trabalho com toda aquela simplicidade para que seja entendido por todos aqueles que estão nesse movimento aqui. Então, só nos resta agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoa a nossa irmã. E que a tua paz, Senhor, esteja durante esse trabalho junto de cada um de nós, que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Vamos lá. Pronto, tia Marlene, é com a senhora. O arco é seu, meu Bom, irmão. Vamos lá. eu queria Sim. primeiro dizer que hoje é o nosso último encontro e está Último. também dividido em dois tempos, como nos dois anteriores. E nós teremos no primeiro tempo o retorno de Dr. Bezerra à espiritualidade. Depois, no segundo, teremos a palestra que ele fez na espiritualidade, em 1999, algo assim maravilhoso que nós vamos ter oportunidade de observar e de acompanhar. Então, vamos iniciar o nosso trabalhinho de hoje, né? Espera aí que eu vou colocar o slide. Bota lá. Só um momentinho. Tia Marlene, a gente pede à senhora que não coloque isso na sua agenda como último trabalho, não. Talvez a gente possa ter a oportunidade de ter outros trabalhos seus aí, né? E a gente vai fazendo tudo o que pode com o maior prazer e o maior gosto. Só um momentinho, peraí, já vamos. Só um instantinho, pessoal, já vou colocar aqui. É esse aqui, Nena? É o retorno à Isso, espiritualidade. esse aqui, mas... Mas lá no início. Isso, lá no início. É primeiro tempo, né? É o primeiro tempo. Primeiro tempo. Peraí que entrou outra coisa aqui. A gente deixa entrar. Pronto. Tirar isso que é o final, gente. Vou tirar, amor. Você fez aquele compartilhamento que a Dora fez? Fiz. Só deixa eu tirar aqui um instantinho, peraí. Olha a nossa cara aí, Nena. A tua carinha Peraí, bonitinha, bonitinha. pior é a minha. É porque apareceu errado aqui. Pronto, agora foi. Agora é só clicar aqui, né? Negócio é complicado, né? Mas vamos chegar lá, se Deus quiser.
Eu não estou conseguindo fazer aqui, peraí. Que é o pendrive. Não, não é isso não. É esse aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo, Nadine. Tá vendo Tenta escrito escrito retorno à isso. espiritualidade. Aí eu vou É, só passar um só para ver se vai. Ah, foi. Então tá bom, vó. não, Foi. na Não nós foi, para a não? gente Não não foi, não? foi, querida. Nadine, vê ali Oi. a apresentação de slides, vê se está naquela configuração para o Zoom, querida, por Deixa eu favor. ver. Lá em cima, apresentação de Ah, eu sei slides, onde ver. é Já no achei. meio. Isso, amor. Esse daí, Já pode dar ok, achei. agora vai. Agora vai, né? Vê se vocês Isso, estão Foi, vendo. Ó, foi, vou já passar foi. foi, um. perfeito, Foi? perfeito. Perfeito. Então pode Foi. começar. Desculpa, gente. Ah, isso é assim Nada, fica mesmo. tranquilo. Pergunta para mim que eu resolvo. Tá bom. Então vamos lá. Onde é a Ivone é o dela? Aqui. Ah, é aqui. Pronto. Não, não é isso não. Aperta com força setinha. Mas o Nadine, está retorno. aparecendo o último, Nadine. Não, pronto. Ah, Tem uma não, não é isso entrevista, não, não é isso, isso não? aí não. Mais para frente não tem. Não tem um? Esse Isso é o não. É esse, slide então tá, 2, desculpa. tia Ah, é Marlene. assim, O tá certo. Tá slide 2. certo, Tá certo. tá? É esse, Bom, é então esse. vamos lá, vamos preparando a nossa cabecinha, nosso coração. Olha só, em uma entrevista feita por Ramiro Gama à senhora Fausta Bezerra da Silva, sobrinha neta do Dr. Bezerra, conta-nos, essa entrevista nos conta. Ainda me lembro, diz ela, emocionada, a visita que fiz ao meu tio-avô. Penetrei em seu quarto ornado de uma cama e outros móveis simples e sentei-me numa cadeira junto à sua cabeceira. Essa cadeira era a cadeira de balanço dele, que ele amava. Tinha anos afora aquela cadeira, onde se sentava à noite, olhando o céu. Olhou-me e sorriu. Não falava. Somente minutos antes desejara para orar a Deus e agradecer o socorro, a assistência e o amor imenso. Diante da serenidade do testemunho que nos deu de resignação na sua enfermidade, como é que tira isso, Ivana? Ivana, como é que tira isso aqui? Peraí, mãe, que eu também não sei. Esses negócios vão ficar atrapalhando, é? Peraí, deixa eu voltar aqui. Nadine, Assim a gente me perde. ajuda aqui, porque tá difícil. Deixa eu ver. Que eu também não estou sabendo voltar. Nadine quer pegar o outro computador? Às vezes. Eu não sei se esse aqui tá ruim. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver uma coisa, Nena, que eu acho que esse aqui é o último tempo. A senhora hoje está dando o último. Não, Ó, não. é esse aqui, né? O retorno à É o retorno espiritualidade, à né? Tá espiritualidade. certo, Mas então. estava certo. Tá, tudo bem. Então, ó, pode falar, pode passar com a setinha, tá? Ó, Isso. agora Agora, vamos ver onde a gente parou, né? Diante da serenidade do testemunho que nos deu de resignação na sua enfermidade, congestão cerebral agravada com inchaço por todo o corpo, era a nasarca, uma doença terrível também, né? E todos choravam, evangelizados com aquela página de luz e dor, de humildade e fé. Foram 3 anos que Dr. Bezerra sofreu numa cama até desencarnar. No dia seguinte a essa visita, às 11h30 da manhã, como um justo, entregou sua alma ao Criador. Seu enterro foi uma apoteose. Gente dos morros, da cidade, dos subúrbios, homens e mulheres levaram-lhe o corpo a pé de sua casa até o cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Seu corpo está enterrado logo na entrada, ao lado direito da capela, e há sempre flores no seu túmulo, flores dos corações agradecidos ao apóstolo da bondade nas terras do Brasil. Como é que passa, Vânia? Escreve o espírito Humberto de Campos. Desprendeu-se do orbe Bezerra de Menezes, tendo consolidado a sua missão. Olhem só, desprendeu-se do orbe. Ele já não tinha mais necessidade nenhuma com esse orbe, só de ajudar.
mas por precisão dele, não. E logo no dia seguinte, 12 de abril, quinta-feira santa, tivemos a bênção de sua primeira comunicação espiritual. Vejamos. O grupo Ismael, que era o grupo da FEB, tendo assistido às 2 horas da tarde do dia acima referido, à inumação do invólucro carnal do amado companheiro Bezerra de Menezes, reuniu-se às 7 horas da noite para comemorar a ceia do Senhor, isso na FEB. Lembrado foi então que a ceia pascual representava o sacrifício do Mestre, o manso Cordeiro Imaculado que, para a salvação da humanidade, tinha que ser imolado e que, para simbolizar essa imolação, ele, celebrando-a, fê-lo de modo a, mais uma vez, dar o significado real do seu sacrifício. Eles estavam comemorando a Quinta-feira Santa, né? Também foi lembrado, nessa oportunidade, que a desencarnação constitui verdadeira graça, visto que por ela o espírito se liberta do instrumento que lhe fora dado para ele passar pelas provas que curam as enfermidades da alma, devendo, consequentemente, constituir motivo de alegria e não de dor, motivo para se agradecer ao Pai do céu as misericórdias que usa com as suas criaturas. Por isso que, para nós, os espíritas, nós não temos assim tanto medo da morte, ou melhor, medo da morte todos têm, não da morte em si, porque é o caminho para todos, mas como vamos morrer, como iremos morrer, essa é a nossa preocupação. Mas não temos medo, realmente não temos, porque acreditamos na continuidade da vida, né, nessa sequência maravilhosa, e estamos prontos, de certa forma, esperando o nosso momento. É lógico que quando perdemos os nossos entes queridos, a saudade é uma dor enorme, imensa mesmo, dói profundamente. Mas o que nos consola é saber que logo vamos nos encontrar. Não demora muito. Depois de feitas as preces e recebidas as comunicações dos guias e protetores, o companheiro Frederico Júnior, era o grande médium da FEB, médium psicógrafo mecânico e sonambúlico, e disse sonambulicamente: ajudem-me, não há tristezas. Tudo quanto vejo revela alto júbilo, quadro soberbo que deslumbra. Imaginem, é a comparação de que me posso servir. Uma avenida de luz, onde se enfileiram de ambos os lados anjos formosíssimos. Juncam-na flores que não existem na terra, flores de luz, trazendo todas as crianças açafates, cestinhos, né, cheios delas, e pendendo dos pescocinhos a cruz. Que coisa linda a descrição dele. Fora desta estrada, ele continua, vejo muitos espíritos sofredores, entre os quais se encontram como pastores em meio de um rebanho, Bittencourt Sampaio e Romualdo, que eram aqueles companheiros incansáveis na FEB. Ah, é nossa estrela! Como o sol radioso, ela espalha raios sobre todo esse quadro. Celina e Bezerra. Ei-la que o traz pela mão em triunfo. Parece que a corte celeste o acompanha, tal a multidão que segue a enviada de nossa Mãe Santíssima. Ó feliz espírito, vamos, desce, vem ter com os teus saudosos amigos e ainda uma vez alentá-los com a tua palavra. Ele entra na avenida, como eu disse, sorridente. É o mesmo, calmo, para todos um sorriso e um ósculo. Ei-lo entre nós, ajoelhado aos pés de Santo Agostinho. Levanta-se, Ismael lhe depõe um ósculo na fronte e diz: "Sê bem-vindo. Fala. Não, por quê? Obedecer ao programa, ler as sacratíssimas páginas do Evangelho para comemorarmos as endoenças." E continua o médium sonambulicamente com a palavra do Dr. Bezerra agora. Meu Frederico, como agradecer a Deus. Paz, quanta ventura gozas, minha alma.
Mãe Santíssima, ele já não se referiu mais como se referia quando encarnado, a benta mãe. Mãe Santíssima, puro abrigo de todos os infortúnios, manancial celeste que descedenta todas as almas. Foste tu de certo, meiga mãe. Foste tu de certo, celeste esposa, que dirigindo ao Senhor essa oração que só a Virgem Imaculada pode formular. Despiste minha alma das fezes do mundo que acabo de deixar e me restituístes ao teu amado Filho, como se houvera sido na terra verdadeiro discípulo seu, como se tivesse direito a sentar-me à mesa do banquete divino para comer o sagrado pão e beber o generoso vinho. E ele foi mais que discípulo, foi apóstolo também. Mãe Santíssima, abrigaste-me sobre o teu mundo celestial, aqueceste-me no teu amantíssimo e luminoso seio. Sê bendita, ó Virgem gloriosa. Também são teus filhinhos eles, como eu, que aflitos gemem e padecem na terra, sempre com os olhos cravados em ti. Ele se referia àqueles espíritos sofredores que estavam à margem da estrada. Dá que eles possam compreender, ó Virgem Imaculada, esse ensinamento em que se vê o teu amado Filho, o Rei absoluto deste planeta, curvado diante dos humildes pecadores, como servo a lhes tirar dos pés o pó da estrada. Tia Marlene, fechou o som aí. Abre aí, por favor. Volta. Tem que voltar. Tia Marlene, abra, o seu som está fechado. Ô, Nadine, Isso, aqui agora. o som Vê se fechou. tá bom? Tem que Voltou? voltar. Voltou. Voltou. Mas agora não sei onde é que eles pararam de escutar. Peraí, Vamos lá. deixa eu ver aqui. Vai passando, passa. Estava em qual, mamãe? Me ajuda aí. Nessa. Esse daí. É isso aí. Esse daí. Agora vamos começar do início, então? Não. Pode ser. Acho que Pode não ser, Não precisa. sei, não sei onde é que vocês pararam de ouvir. Não, pode Onde a ser do senhora- início, tia Marlene. Está muito Tá, bonito. então vamos Ó. Não, a repetir. senhora parou de ler. Peraí, deixa a Nadine aumentar aqui. Pronto. Então vamos começar, né, a página. Melhor. Mãe Santíssima, por o abrigo de todos os infortúnios, manancial celeste, que descedenta todas as almas, foste tu de certo, meiga mãe, foste tu de certo, celeste esposa, que dirigindo ao Senhor essa oração que só a Virgem Imaculada pode formular. Despiste minha alma das fezes do mundo que acabo de deixar e me restituístes ao teu amado Filho, como se houvera sido na terra verdadeiro discípulo seu, como se tivesse direito a sentar-me à mesa do banquete divino para comer o sagrado pão e beber o generoso vinho. Mãe Santíssima, abrigaste-me sobre o teu mundo celestial, aqueceste-me no teu amantíssimo e luminoso seio. Sê bendita, ó Virgem gloriosa. Também são teus filhinhos eles, como eu, que aflitos gemem e padecem na terra, sempre com os olhos cravados em ti. Ele também se referia àqueles à margem da estrada. Dá que eles possam compreender, ó Virgem Imaculada, esse ensinamento em que se vê o teu amado Filho, o Rei absoluto deste planeta, curvado diante dos humildes pecadores, como servo a lhes tirar dos pés o pó da estrada que peregrinos palmilhavam. Que eles possam compreender esse amai-vos uns aos outros, certos, convencidos de que o amor que deixarem transbordar de suas almas para as de seus irmãos se evolará aos páramos onde está o teu filho amado, porque é o amor puro que dele nos vem. Como isto é belo, como isto enleva as nossas almas. Obrigada a todos vocês, a todos obrigado. O Bezerra estará sempre unido aos vossos corações. O Bezerra pede a Deus e Deus há de permitir que ele continue trabalhando com vocês na Seara Bendita. E a gente conhece aquela história dos 50 anos, não é? Que Maria lhe cedeu após o desencarne.
E ele depois, passados 50 anos, pede mais 50 para continuar no planeta. E agora já tem mais de 25, é mais um quartel do século atual, do século XXI. E ele está conosco, trabalhando junto de nós, ao nosso lado, nos ajudando a evoluir, nos amparando sempre. Dizei à minha velha companheira um recadinho que ele pede. Aos meus filhos, que eu tinha razão de lhes aconselhar que não chorassem por mim. Sou feliz, muito feliz. O futuro deles a Deus pertence. São segredos de amor, coisas que só o bom Jesus conhece. Não temo o porvir, que eles leiam o Evangelho e meditem as palavras de Jesus, quando disse: As aves não semeiam, não cegam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos para aqueles que volvem os olhos ao semeador divino. Vamos dar uma paradinha aqui, porque vale a pena lembrar o que falamos também na aula passada, e até acho que na primeira também. Então, olhem só, o doutor Bezerra desencarna, deixando a família muito pobre, ele não tinha nada para deixar para ninguém. Eles passaram muitas necessidades. E Leopoldo Cirne e Quintino Bocaiúva, eles se ajeitaram com os colegas da FEB e programaram várias tardes festivas em favor da família de Dr. Bezerra. Então eram apresentados bailados, música tocada nos instrumentos, a piano, violino, músicas clássicas e tantas coisas belas que ali eram promovidas para ajudar a família daquele companheiro. Então é mais o que está aqui, não temo por vir. Não é? Quando ele diz, as aves não semeiam, não cegam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos para aqueles que volvem os olhos ao semeador divino. E interessante é que cada um que visitava o doutor Bezerra saía dali com uma quantidade imensa de conceitos evangélicos, porque ele fazia questão de passar. Eram aqueles também que deixavam debaixo do seu travesseiro, desde o tostão até os 200 mil réis, aqueles mais aquinhoados. E tudo isso ia ajudando e amparando a família. Fala o espírito médium agora, em estado sonambúlico ainda, né? Deus, que mansidão! É o mesmo que como homem. Sim, vi e ouvi os teus conselhos. Estou vendo o que mereces, mas sim, tanto melhor. Oh, quem me dera! Isso pertence às almas boas. Deus vos abençoe, Jesus. Aí o doutor Bezerra respondeu imediatamente para ele: Isso queres tu, mas e o livro e os nossos compromissos? Não tenhas pressa, desperta, o trabalho continua, não é? E ele era um médium, psicógrafo, mecânico, e precisava, todos os livros que eram recebidos ali na FEB, irem para serem editados. Então, precisava acontecer aquilo com toda atenção e cuidado. E o doutor Bezerra lembrou isso a ele. Tu queres tudo isso, né? Mas e o livro e os nossos compromissos? Não tenhas pressa, desperta e continua a vida. Acho que agora tem que chamar a Nadine, né? Naná, vem cá um instantinho. Primeiro tempo? Acabou porque ele é Ah, tá bom, curtinho. vou colocar o outro. Peraí. O segundo é um pouquinho maior, Vou mas também colocar ele. não é muito grande, não. É porque nós temos algo para fazer no final. É o Atitudes de Amor, né? É isso mesmo. Tá ótimo. Ó, começa aqui, tá? Então vamos lá. Nadine, e Gente, você olhem quer que só. Ah, temos que compartilhar. Peraí, eu vou fazer já já. eu vou tirar esse aqui, amor, tá? Tá, Eu deixa eu interrompi colocar o esse outro. para você colocar o outro, ok. É que tem que fazer essa configuração aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Não, querida, tem que. Não está Não? compartilhado, não. Pode, Ah, tá. tá? Agora vocês Isso. estão vendo? Isso, atitude Ah, de beleza. amor. Eu vou passar só para ver se vai passar aqui.
Tá. tá? Pronto. Passou. Tá ótimo. Beleza, obrigada. Não Nada. tem como tirar isso aqui, não. Não. Essa Bom, tá? então vamos lá, a segunda parte do nosso trabalhinho. Aquela primeira parte foi só aquela passagem do retorno do Dr. Bezerra à espiritualidade. Agora nós vamos ver, nessa segunda parte, o trabalho Atitude de Amor. Se trata de uma palestra feita por Dr. Bezerra na espiritualidade. Olhem só, comemorando os 50 anos do Pacto Áureo da FEB, da Federação. O Pacto Áureo relembra o quê? Relembra justamente o acordo, não é? De unificação entre todo o movimento espírita. Então, estava fazendo 50 anos, porque esse primeiro aconteceu a 5 de outubro de 1949. E agora era 5 de outubro de 1999, portanto, 50 anos era a comemoração. E o doutor Bezerra fez questão de fazer essa palestra, Atitude de Amor, e nós vamos saber agora, no decorrer dela, o porquê desse título. É algo muito belo, muito bonito. Bom, primeiro, então, vamos ver esse recadinho que ele deixa para nós. No livro que ele editou, foi editado por ele mesmo, Compromissos Iluminativos, um pouco antes de efetuar a palestra Atitude de Amor. Esse pouco antes foram alguns anos, porque o livro foi editado, acho que em 92 ou 93. E foi editado esse livro, Compromissos Iluminativos. É belíssimo esse livro de Dr. Bezerra. Aí diz ele no livro: a ciência acadêmica, assinalada pelas frustrações das metas malogradas, qual a de tornar o homem feliz, pacificado e fraterno, cede espaço à ciência do espírito, que propicia a plenitude, utilizando-se do instrumental da tecnologia para proporcionar ventura e realizações eternas a serviço do Senhor. Muito belo isso, a troca agora da ciência acadêmica, ela continua deixando o melhor dela, mas há necessidade agora de alcançarmos a ciência do espírito, que nos traz algo mais, porque somos espíritos, né? O nosso caminho é a espiritualidade maior, então é preciso que essa ciência também seja do espírito. Agora vamos lá. Palestra realizada na espiritualidade, editada pelos espíritos Cícero Pereira e Hermance de Fu. Eles estavam presentes na palestra, né, desencarnados, e eles é que tomaram conta de que esse livro fosse editado. O livro, pega aí o livro, Boninha. Qual deles? Não sei se dá Amor? para vocês verem daqui, dá para ver? Não sei se Acho dá, que não. porque está acho que não dá para ver, não. O livro Atitudes de Amor, o título é o da palestra Ele é também. fininho. Hein? É fininho. Ele é fininho, é assim mesmo. Então diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Esse trechinho de Mateus é nisso que Dr. Bezerra vai se calcar, nesse trechinho de Jesus, em todo o correr da mensagem da palestra. Quero dizer a vocês que essa palestra nós não estamos trazendo toda, é impossível, porque 2/3 do livro pertencem à palestra. O restante é uma entrevista com Eurípides Barçanufo, também sobre as direções das casas espíritas e os seus ceareiros. Então, olhem só que interessante. Ele vai calcar toda a mensagem nessa passagem de Jesus. E nós vamos ver que nós trouxemos tópicos dessa mensagem. A gente não poderia trazer a mensagem toda, é muito grande, não temos tempo para isso. E trouxemos, então, alguns tópicos. Esses tópicos, a gente, apesar de alternados, nós fizemos o mais possível para trazê-los em sequência. Então, vamos ver o que nós podemos fazer, né? A palavra de Bezerra e o período da maioridade.
período da maioridade, Bezerra de Menezes se refere àquele período em que o espírita vai ficar cônscio totalmente do seu dever, daquilo que ele precisa fazer, em nome do Cristo, em nome da evolução dele e, sobretudo, em nome de Deus. Então, inicia assim. Na primeira noite, após o memorável Congresso Espírita Brasileiro, fomos convocados, esse Congresso Espírita Brasileiro é aquele de 5 de outubro de 1949. Fomos convocados para ouvir a palavra sóbria e cândida do paladino da unificação. Dr. Bezerra foi aclamado assim como o paladino da unificação, o herói da unificação, Bezerra de Menezes. Em ativo núcleo de nosso plano destinado aos empreendimentos voltados para o Consolador, um plano na espiritualidade onde tudo é resolvido ali com relação à doutrina espírita, à doutrina dos espíritos. A lotação era para 5.000 participantes e não havia lugares desocupados. Eram os trabalhadores do evento, ora realizado, militantes da seara, de outros continentes, poetas, educadores, seareiros dos primeiros tempos, personagens da história brasileira, enfim, grupo imenso, todos comprometidos com os destinos do espiritismo. Representações de caravaneiros de todos os estados brasileiros e dos países participantes do magno evento também estavam presentes, além dos servidores anônimos que se prestaram aos mais variados serviços de amparo e defesa pelo bem da tarefa concluída no plano físico. Eles estavam concluindo aquele trabalho de 49 que já estava fazendo 50 anos. Então, Seria impossível... 99. Seria impossível relacionar todos. No entanto, destacamos a presença de Robert Owen, César Lombroso, Humberto Mariotti, Milton O'Halley, Anita Garibaldi, Helena Antipoff, Edgar Armond, Torteroli, Jean Batista Rustem, Benedita Fernandes, Deolinda Amorim, Herculano Pires, Carlos Embaçaí, Freitas Nobre, Toulouse-Lautrec, Tarsila do Amaral, Frederico Figner, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Castro Alves, Antônio Ventuil de Freitas, Alziro Zarur, Rui Barbosa, Antônio Luiz Saião, Olímpio Teles de Menezes e Caiba Schutel. Luiz Olímpio Teles. Luiz Olímpio Teles de Menezes e Caiba Schutel. Todos e tudo aguardando a extrema simplicidade, sem cerimônias e delongas. Após oração comovida por parte do nosso condutor, é passada a oportunidade ao imbatível médico dos pobres. Então, a palavra agora pertencia a Dr. Bezerra. Um monte de gente. Eu fechei. Tem algum microfone aberto? Hã? Pode ir, pode ir. Irmãos, Jesus seja a nossa inspiração e Kardec a luz de nossos raciocínios. Desde as primeiras ideias para a formação das bases organizativas do movimento, são passados quase 100 anos. O progresso é evidente, realmente não se pode negar. Poderia ser um pouquinho mais rápido, mas ele tem sido evidente. Aí, doutor Bezerra separa. A primeira etapa consagrou o espiritismo como ideário do bem, atraindo a simpatia e superando preconceitos. Ele dividiu essa chegada da doutrina na primeira etapa, a segunda e a terceira etapa, que ele chama de terceiro portal. Então, a primeira etapa consagrou o espiritismo como ideário do bem, atraindo a simpatia e superando preconceitos. Então, a doutrina espírita chegou já atraindo toda essa simpatia, esclarecendo, respondendo às dúvidas que todos tínhamos, e por aí continuou. A segunda etapa ensejou a difusão. Começou, então, a divulgação da doutrina, a fundação das casas espíritas, dos templos espíritas,
e todo o trabalho que foi realizado em nome da doutrina, em nome dos espíritos. Penetramos agora o terceiro portal, ou a terceira etapa, de mais 70 anos, diz Dr. Bezerra, etapa da qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Ora, já tinham 50 do Pacto Áureo. Então, já estava bem, bastante tempo já passado. É necessário atestar a vitalidade dos postulados espíritas como alavanca de transformações sociais e humanas. Sua influência na cultura, nas artes, na ciência, nas leis, na filosofia e na religião conduzirá as comunidades que lhes absorverem os princípios a novos rumos para o bem do homem através da mudança do próprio homem. Eram os tempos chegando, não é? Como dizem os espíritos. Esse novo tempo deverá, igualmente, conduzir a efeitos salutares a nossa atitude. Peraí, nossa coletividade espírita, quando entre nós, seus adeptos, o período da atitude. Eu vou repetir, por favor, desculpem. É que eu estou com uma rouquidão danada, mas estou tentando fazer. Esse novo tempo deverá, igualmente, conduzir a efeitos salutares a nossa coletividade espírita, criando entre nós, seus adeptos, o período da atitude. Por isso, o título da mensagem, não é? Atitude de amor. Essa atitude nossa vai ter que modificar. Nós teremos que cuidar mais do nosso proceder, da nossa maneira de ser, nos humanizarmos cada vez mais. O velho discurso sem prática deverá ser substituído pela efetiva renovação, pela educação moral. É a etapa da fraternidade. Ele diz que esse terceiro portal é a etapa da fraternidade. É o período da atitude, é quando vamos começar a medir mais os nossos atos, os nossos pensamentos, como nós exteriorizamos esses pensamentos com a nossa palavra, cuidando dela, para que a gente não venha ferir quem quer que seja, ou atrapalhar até o andamento da doutrina e das práticas na casa espírita. O velho discurso sem prática deverá ser substituído pela efetiva renovação pela educação moral. É a etapa da fraternidade. Então, não é pensar só nos belos discursos, só na intelectualização, só no conhecimento da doutrina em si, mas efetivamente da atitude, do aproveitamento, a caridade ensinada por Jesus, que precisa ser realizada não só na casa espírita, pelos ceareiros, mas nos nossos lares, nos nossos meios profissionais, onde estivermos, temos que mostrar que realmente somos espíritas. Pode trocar. Jesus definiu os seus discípulos por muito se amarem. O Espírito Verdade assinalou o amai-vos e instruí-vos como plataforma verdadeira espírita, e esses ensinos deverão constituir a base do programa transformador para a nossa meta ante a Era Nova. Olha que coisa bela, meu Deus. Ele definiu realmente, né, que seus discípulos seriam aqueles que mostrassem o amor uns pelos outros. E é o que nós precisamos fazer, não só na casa espírita, em todo lado onde estivermos, mas principalmente ali, porque temos que exemplificar o que estamos aprendendo. Temos que ajudar aquele que ainda está na retaguarda, que ainda talvez não conheça o que a gente já conhece. Assim como nas demais fases foram programadas reencarnações missionárias, a exemplo do que sucedeu no iniciar dos séculos XIX e XX, igualmente se apronta uma geração nova para os novéis ofícios da causa. Então, olhem só, quantos espíritos estão reencarnando para auxiliar toda essa transformação da humanidade, dos pensamentos nobres, das atitudes de amor, de solidariedade, de fraternidade, com todos os sentimentos bons acompanhando os gestos e a palavra da criatura. A palavra de Bezerra, ele diz assim: nosso maior inimigo. A palavra dele agora está se referindo ao nosso maior inimigo.
Nosso maior inimigo, de fato, é o orgulho em suas expressões inferiores de arrogância, inflexibilidade, perfeccionismo, autoritarismo, intolerância, preconceito e vaidade. Seus frutos infelizes, que, sem dúvida, insuflam e incentivam o dogmatismo e a fé cega, adubando a hierarquia e o sectarismo, a descrença. Então, vamos ver com todo cuidado, né? Como é que a gente tem que examinar mais esse orgulho dentro de nós. Porque o orgulho é algo que nós, cada um de nós, precisa trabalhar dentro de si para se libertar dele, desses sentimentos todos inferiores, né? Que são os seus frutos. Então, a gente tem que cuidar desse sentimento em nós, trabalhar primeiramente a nós mesmos, não permitindo que esse orgulho atrapalhe o nosso crescimento espiritual, as tarefas da casa espírita e o exemplo que deveremos dar ao nosso colega de trabalho, ao nosso irmão em Cristo. Quando os homens forem bons, disse Dr. Bezerra, farão boas instituições, asseverou o insigne apóstolo de Lyon, Allan Kardec. Então, quando os homens forem bons, farão boas instituições. E asseverou o insigne apóstolo de Lyon, Allan Kardec, assim. Vamos adiante. A hora é de ação e de campanha para chamar na estrada de Damasco os que queiram suportar o sacrifício, a renúncia. A hora pede clareza e determinação para a segurança dos ideais. Falando da estrada de Damasco, a gente lembra Paulo de Tarso, a transformação dele. E é o que precisa acontecer em nós, não verdadeiramente igual hoje, nem poderia ser, não estamos na condição dele, mas estamos nos preparando para isso. Então, precisamos dessa renúncia e desse sacrifício, de suportar melhor toda a dureza que se apresente diante de nós, porque é a oportunidade de ultrapassarmos o obstáculo, de vencermos esse obstáculo e continuarmos crescendo e trabalhando no bem. É a determinação para a segurança dos ideais. Há um momento em que a atitude de amor pede a verdade a fim de escapar dos pântanos da omissão. Estamos nesse momento, diz Dr. Bezerra, o momento em que a atitude de amor, a nossa maneira humana de agir, pede a verdade a fim de escapar dos pântanos da omissão. Não vamos nos esconder, né, como costuma se dizer, por trás da cortina. Precisamos ser fiéis a nós mesmos, à doutrina, a Jesus. E estamos nesse momento, disse Bezerra. O desagrado existirá, porque a verdade incomoda quem se acostumou aos caminhos largos. Estamos no tempo dos caminhos estreitos. Temos grupos dispostos a comprometer-se com os mistérios da hora a custo de sacrifício. Eles serão, com certeza, os apóstolos da gentilidade nos tempos modernos. A gente vai parar um pouquinho aqui, companheiros, que vamos aproveitar a oportunidade para falar, não de todas as tarefas, nem poderia ser, mas de uma tarefa que se realiza na Casa Espírita, na nossa Casa Espírita, aos sábados, uma tarefa que requer muito sacrifício, muita renúncia, muita dedicação, realmente é algo muito difícil de ser feito, mas não é nada impossível. É algo que não sei se estão lembrados quando nós falamos no encontro passado sobre os aleijados da moral e os mutilados da alma, que somos todos nós falamos, mas todos, lógico, cada um no seu grau, e existem aqueles mais difíceis ainda, numa situação mais dura, que são aqueles sem lar, sem família, sem trabalho, sem amigos, sem ninguém. E são esses que estão sendo favorecidos nesse trabalho. São os nossos irmãos da rua. E não precisa medo, nem preconceito nenhum, nada disso, porque é a tarefa com Jesus e precisa ser realizada. Ter medo é não ter fé. E nós, falando da fé, vamos lembrar uma frase muito bonita que o Alex, marido da Clarinha, mandou para a Vânia no WhatsApp dela. Diz assim: quem planta fé, colhe milagres. E é uma realidade. A gente não colhe o milagre contra a lei divina, mas colhe o milagre mostrando que para Deus nada é impossível.
E essa tarefa dificílima pode e deve ser realizada na casa espírita. É um trabalho nosso, não podemos adiar e deixar para depois. Talvez já estejamos até devendo algum tempo para isso. Então, ele diz que temos grupos dispostos a comprometer-se com os mistérios da era a custo de sacrifício. Eles serão, com certeza, os apóstolos da gentilidade dos tempos modernos. Ter medo, preocupação, mas é um povo da rua, é gente que não tem princípio para nada, é perigoso. Calma, gente, a assistência espiritual está à frente de tudo. E depois tem o seguinte: eles mesmos, estes companheiros, pensam com eles, porque já revelaram de certa forma isso. Eles não querem se arriscar a perder a casa espírita, a trocar essa casa por uma prisão sem grades, voltar à rua. Agora que eles já estão conhecendo algo mais, o carinho, a amizade, a fraternidade, o aconchego, estão até ultimamente já começaram a receber o passe, aceitando, não obrigamos ninguém a nada, a prece, o estudo do Evangelho, tudo isso é livre, eles ficam se quiserem, e a maioria fica, porque interessa a eles ficar. Olha, queridos companheiros, é uma tarefa dificílima realmente, mas é uma tarefa de muita fé, de muita atenção, de muito cuidado. É seguir Jesus naquilo que ele ensinou para nós, aquela caridade pura, sincera, sem comprometer nada, muito menos, não é, essa situação de acharmos que não devemos atender isso, são pessoas estranhas. É o preconceito, isso é tão ruim, tão, tão difícil para a nossa casa, não devemos deixar isso acontecer. Então, olhem só, eu estou com a garganta muito ruim, mas vamos lá, vamos chegar até o final, se Deus quiser. Nós falávamos que temos que seguir a caridade ensinada por Jesus. Agora, olhem só, seguir Jesus por segui-lo, por seguir? Não. Seguir Jesus merecendo segui-lo. Isso sim é que é o galardão, aquilo que precisamos. Merecer seguir Jesus, fazer por onde, nos tornarmos autênticos cristãos, cuidar do Evangelho nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, principalmente no nosso lar, com os nossos familiares difíceis, com todas as dificuldades do trabalho, da situação, da nossa profissão. Tudo isso vem a tempo certo para a gente mudar a nossa atitude. Temos sim um problema, temos um inimigo. A atitude, eis a questão, a atitude do amor. Mais atitudes, eis nosso problema, diz ele. A atitude de orgulho, nosso maior inimigo. Então, a atitude que nós temos que tomar conta e deixar acontecer é a atitude do amor. É essa que importa, para que não aconteçam as outras, debaixo do orgulho que finge até a nossa maneira de ser muitas vezes. Quando Jesus convocou seus discípulos ao serviço do amor, deu-lhes o poder, conforme assevera o texto de Mateus. Conferir poder é propiciar respostas, caminhos, horizontes, alternativas pedagógicas para instrumentalizar e capacitar alguém para alguma coisa. Então, precisamos sempre ajudar aquele que já oferece alguma coisa, dentro da sua própria profissão ou não, mas a gente tem o dever de ajudá-lo a desenvolver aquele pouco que ele tem para transformar em muito, e ele continuar na casa espírita trabalhando como nós. O mestre, como educador, após os ingentes deveres públicos do dia, recolhia-se em colóquios íntimos com os corações dos apóstolos. Era ali, naqueles momentos íntimos, que se efetivava o poder da percepção e o desenvolvimento das condições necessárias ao apostolado, porque havia debates sinceros de resolução de conflitos em clima pacífico sob a tutela do Senhor. E é assim que deve acontecer conosco também na casa espírita. A conversação sadia, buscarmos aquele que está saindo um pouquinho fora,
para voltar ao caminho correto, mas com amor e carinho, sem aquela forma de julgamento, para não inferiorizar a criatura, não fazê-la sofrer. Hoje, mais que nunca, precisamos repetir tal episódio e permitir o Espírito do Senhor na contenção de nossos impulsos de desagregação e desolamento. O cuidado que temos que ter com os nossos impulsos, com as nossas maneiras de agir, auxiliando a desagregação, ou seja, a separação de criaturas na própria casa espírita, uns contra os outros. E o desolamento, aqueles que se enchem de falta de coragem, de esperança, se desiludem. Então, há necessidade de que os dirigentes das casas espíritas, principalmente os dirigentes, saibam conversar com aqueles que estão sob sua tutela de comando, conversar com eles, mostrar-lhes o caminho a seguir, o que está errado, o que está certo, mas com muito carinho, porque nós não somos perfeitos, nem temos o direito de chamar a atenção de ninguém sem a humildade necessária. Ninguém é perfeito, não vamos esquecer. Não é porque nós dirigimos alguma coisa que vamos nos achar melhor do que o outro, de forma alguma. Somos todos iguais ali dentro. A melhor instituição será a que mais expandir as condições para o amor. O melhor homem será o que mais apresentar tenacidade em amar. E a melhor casa será a que mais simplesmente implementar, ou melhor, a melhor casa será a que mais implementar o regime de amor em grupo, imprimindo a seus deveres um caráter educacional. Então, a melhor instituição a que expandir mais condições de amor. O melhor homem será aquele que apresentar essa tenacidade em amar. E a melhor casa será a que implantar o regime do amor em grupo, todos em igualdade, sabendo se compreender, não dando oportunidade para a inveja, para o comentário malsão, porque isso vai atrapalhar as nossas tarefas, com certeza. Favorecer os trabalhadores e lideranças com melhores noções sobre as leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos e aprofundar o entendimento sobre o inesquecível e universal Sermão do Monte de Jesus, assim como fez Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, construindo um programa eficiente de renovação moral baseado na sábia filosofia de Jesus. O conhecimento das verdades espíritas, por si só, levará velhas mazelas do saber, se não for acompanhado pela vivência, pelo exemplo vivo, pela demonstração de que estamos realmente nos evangelizando, seguindo o Evangelho do Cristo, tentando pelo menos segui-lo. Favorecer os trabalhadores, essa tarefa também dos dirigentes, não é? Sobre as leis morais, conversar com eles sobre isso tudo, sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, todos aqueles itens extraordinários que Jesus deixou na sua filosofia, que nos trazem tanta coisa maravilhosa, vós sois o sal da terra. Olha que coisa bela, o conhecimento das verdades espíritas por si só levará velhas mazelas do saber, se não for acompanhado pela vivência. Então não adianta conhecer demais a doutrina, acharmos que só estudar a doutrina é tudo. Não, não é não. É a base, sim. Sem ela nada será feito. Mas que logo após esse conhecimento comecemos a movimentar a caridade em nome de Jesus, porque essa é a garantia da casa espírita, dos seus trabalhadores, da união de todos, do amor entre todos. O Espírito Verdade legou-nos o inspirado roteiro no Amai-vos e Instruí-vos, instrução e amor, conhecimento e dinamização ética. Olhem só, a dinamização justamente no nosso procedimento, não é? O Espírito de Verdade legou-nos o inspirado roteiro no amai-vos e instruí-vos. Por que Jesus colocou amar e instruí-vos? Primeiro amai-vos. Por quê? Porque se nós não soubermos nos amar e nos respeitar uns aos outros, não adianta nos instruirmos, porque estaremos jogando fora o que estamos aprendendo. Não estamos utilizando aquilo. Assim, ser-nos-á
possível atrair pela ação mais que pelo discurso. Tomemos como lema a tríade inspirada pelo codificador: trabalho, solidariedade, tolerância. O trabalho opera as mudanças pela força das circunstâncias. A Casa Espírita vai mudando, e temos que estar todos preparados para essas mudanças, porque elas são necessárias. Elas vão acontecendo mediante as circunstâncias, como diz aqui. A tolerância cria o clima indispensável para torná-las possíveis. Às vezes muda uma coisa na casa espírita, a gente já está comentando às escondidas. Ah, mas isso não podia acontecer, aquilo podia acontecer sim. E tem que acontecer, porque é a hora da mudança, é a hora que precisa acontecer algo mais, e a gente precisa avaliar o que está fazendo. Em tudo o que fizermos, recordemos o apóstolo Paulo em sua belíssima poesia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Olha que coisa maravilhosa, não é? Esse ensinamento de Paulo para nós. Então é preciso realmente trabalhar fervorosamente em nome do Cristo de Deus, em nome de Jesus. Fazermos o bem sem olhar a quem, sem pensar em mais nada, é socorrer aqueles que estão na retaguarda e acabou. Não tem mais nada do que isso. Isso tem que acontecer e precisa acontecer. A casa espírita, sem o trabalho social, ela está capenga, pode crer. Ela precisa do trabalho social. É ele que segura, ele é a alavanca de tudo aquilo que acontece na casa espírita. Estamos, portanto, meus irmãos e amigos do coração, diz Dr. Bezerra, instaurando o período da unificação ética, ou seja, a unificação de comportamento. Não é a unificação, Dr. Bezerra não se refere à unificação dos estudos doutrinários. Não é bem isso que tanto preocupou sempre a Federação, a FEB. Isso é importante, mas não é só isso. Instaurando o período da unificação ética, o comportamento da criatura, da maioria das ideias espíritas através do melhor aproveitamento individual dos ceareiros dispostos a mais amplos voos de renúncia, sacrifício e amor à causa. Quando falo em sacrifício e amor à causa, gente, olha só, é que a gente às vezes pode, num momento qualquer, deixar o nosso momento de lazer, aquele momento em que estamos mais despreocupados, e nos preocuparmos mais com uma tarefinha além, em favor daquele que sofre, que está na retaguarda, que ainda não conhece talvez o que nós já conhecemos. Então, é muito importante isso. Esse é o sacrifício, é a renúncia, é a vontade de realmente trabalhar em nome do Cristo. E vamos lá, adiante. A inspirada palestra Atitude de Amor, realizada pelo incansável servidor de Jesus, significa um marco na história do movimento espírita dos dois planos. Gente, comprem o livro Atitude de Amor. Ele é tão conhecido no meio espírita. Aí vocês lá vão ter a palestra toda para observarem melhor e aprenderem melhor. Eu nem tenho condições para nada disso, é só a boa vontade, a vontade de passar aquele conhecimento. Mas é preciso que cada um conheça dentro do seu alcance, da sua intelectualidade, do seu conhecimento espírita, do que ele já alcançou. Então, comprem o livro, leiam o livro, ele é maravilhoso. A mais da metade dele, 2/3 dele, é a palestra. E o restante é justamente a entrevista com Eurípides Barçanufo. São ex-dirigentes de casas espíritas, dirigentes de setores, de departamentos, que se dirigiram a Eurípides Barçanufo pedindo respostas para as questões que eles tinham em dúvida ainda. O livro é belíssimo, podem crer. Por favor, tomem cuidado disso, tá? Agora, olhem só. Um encontro inesquecível, terminando a palestra. Entre tantos encontros e reencontros, abraçamos o nosso benfeitor, acompanhando-nos discreta, como de costume, a nossa irmã Sidifu, que tem sido o coração de nossas movimentações espirituais.
Constatei surpreendido que os olhos de Bezerra dilataram-se com o aproximar de Hermance. Ele, que sempre ensaiava um termo ou outro na sua costumeira ternura, emudeceu-se, pegou as mãos da delicada amiga, beijou-as e disse: Filha, suas mãos representam troféus luminosos da vitória do Espiritismo nascente, quando as cedestes para a sublime consecução de O Livro dos Espíritos na sua segunda parte, e se anseias por torná-las úteis novamente nos serviços do bem, providenciaremos rumos a teus inspirados desejos. Olha que coisa bela, que coisa linda, não é? Ele diz assim, né? Quando cedestes tuas mãos, a sublime concepção de O Livro dos Espíritos foi quando Kardec compôs a segunda parte do Livro dos Espíritos. Todas as questões, perguntas e respostas foram organizadas por Hermance de Fur e Kardec, e ali, pela mediunidade, respondida pelos espíritos. Hermance emudeceu e lacrimejou, porque o sentimento elevado de Bezerra lhe havia sondado as profundezas da alma, percebendo-lhe a súplica velada na intensa disposição de contribuir com os destinos novos da causa. Ela, num ímpeto generoso, mas aguardando a típica fleuma, ou seja, toda aquela aparência de pureza, aquela criatura digna de tudo de bom e de belo, de uma dama francesa, osculou com um fraterno afago a cabeleira do paladino e, sem dizer uma só palavra, abraçou o incontinente com efusivo amor. Olha que coisa linda, ele parece que descobriu até o pensamento dela, né? E ela guardando tudo aquilo, com aquela aparência toda de honradez, osculou com um fraterno afago a cabeleira do paladino e, sem dizer uma só palavra, abraçou o incontinente com efusivo amor. Olhem só, companheiros, terminamos aqui a segunda. Temos mais uma. Esse é o finalzinho nosso, as palavras do Dr. Bezerra, mas nós vamos falar alguma coisa muito importante no final do trabalho. Meus filhos, tenhamos em mente que vivemos uma hora de enfermidades graves em toda a Terra. Uma existência na Terra pode significar um minuto no relógio da eternidade, porém, na órbita das próprias aquisições, pode se tornar lastro precioso de vida e luz, que o tempo não apagará de nosso espírito imortal. Isso aqui nós vamos trazer agora a comprovação para vocês, com algo que nós vamos falar a respeito do Dr. Bezerra. Mas acho que pode tirar isso, né? Aí, Ah, não, aqui, gente, ó, está a bibliografia dos livros que nós usamos para o trabalho. E mais adiante temos a bibliografia dos livros que o Dr. Bezerra escreveu ainda na vida física, ainda encarnado. A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Breves considerações sobre as secas do norte. A doutrina espírita com filosofia teogônica, já falamos também sobre isso. Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro leproso, A loucura sob novo prisma, A casa assombrada, Os carneiros de Panurjo, O Evangelho do Futuro, Histórias de um Sonho. A gente poderia falar um pouquinho de cada um, mas isso não é possível. Então, vamos nos prender só a um trechinho do Evangelho do Futuro e um trechinho de Histórias de um Sonho, porque é algo revelador para nós. esse é o último? O Evangelho do Futuro está ligado àquele, se a gente puder deixar agora aquele último, não pode, né? Botar atrás. Qual último? Pode? Isso aqui, Pode. isso aqui, ó. Agora, voltando a esse recadinho das palavras do Dr. Bezerra, vamos lembrar o livro, primeiramente, O Evangelho do Futuro, o penúltimo livro que o Dr. Bezerra escreveu, ainda encarnado. E tem 3 livros que a Federação não conseguiu editar, porque não encontrou os livros em lugar nenhum, apesar de pedirem que, se alguém tivesse condição de possuí-los, que os entregasse à Federação ou que os levasse lá para que pudesse ser copiado e ser editado, mas isso não aconteceu. Eu não me lembro bem os 3 nomes, não. Parece que é O Banido, Entre Mortos e Vivos, é uma coisa assim, não tem bem certeza, não vou falar o que eu não tenho certeza.
Esses os livros que não conseguiram ser editados. Mas o Evangelho do Futuro é um livro extraordinário, grosso, muito grosso. Ele está aqui nas minhas mãos até, mas não dá para mostrar a vocês porque está com... Acho que não dá para ver. E esse livro, eu vou dizer a vocês que foi um dos livros que eu li que mais me impressionou. Ele é belíssimo. Dr. Bezerra prova nele que um espírito pode, numa mesma encarnação de criminoso, passar a um seguidor do Evangelho. E ele conseguiu isso com 4 entidades, com 4 espíritos rebeldíssimos, criminosos até. Um deles tinha o pai que comandava toda a maldade dessas 4 criaturas. Dr. Bezerra conseguiu tomar conta desses 4 espíritos durante toda a sua juventude, até ele sair para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina. Lá onde nós falamos, na Serra dos Martins, na cidade de maioridade, depois chamada Cidade da Imperatriz. E Dr. Bezerra dizia ali, nós falamos também no primeiro estudo, que aquele lugar era divino, era belíssimo, de uma fraternidade incrível, de paz, uma coisa assim extraordinária para o bem da criatura. E essas 4 entidades lá, chegando numa determinada época, viraram aquela cidade de pernas para o ar. Fizeram miséria com elas, faziam até tiveram crimes feitos também, chegaram a matar, mas eles tiravam as criaturas. Como é que se diz quando a gente tira a criatura? Esqueci, agora não me lembro. A minha memória está uma gracinha, a minha memória está uma gracinha. Vocês não têm nem que olhar isso, não. Senão a gente não fala nada e não estuda nada. Então, é tudo de mal eles faziam ali, pronto. Então, era uma coisa mesmo muito só vendo o livro, conhecendo o livro, que a gente pode ver. E doutor Bezerra, nesses 4, tinha um que era o que o doutor Bezerra mais gostava, era o Raimundo, era o que mais seguia os seus conselhos. E ele conseguiu levar, num certo período, os 4 para estudarem. E esse rapaz, o Raimundo, ele estudou tanto que ele entrou para o exército e tornou-se capitão do exército, uma criatura muito esforçada, muito digna, já nessa época. Antes não, era um malfeitor de primeira ordem. Mas o pai deles morreu e acabou aquele comando também que tinha sobre eles, né? Então, mas eles continuaram fazendo mal, mas o doutor Bezerra foi acertando a situação e levou-os até onde devia levar. E o doutor Bezerra conta uma história belíssima. Na época da Guerra do Paraguai, né, naquela tríplice aliança do Brasil com a Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, que era um poder enorme, com Solano Lopes. Então, essa situação foi muito grave para o Brasil, foi uma mancha negra, como diz a espiritualidade. E conta o doutor Bezerra que, num determinado momento, quando todos os soldados brasileiros já estavam caídos no chão, já sem esperança, já não tinham mais vontade de lutar, já sabiam que estavam perdendo, e então chega esse rapaz, esse capitão do exército, segurando a bandeira brasileira e gritou: "Viva o Brasil! Avante, voluntários da pátria!", porque eles eram voluntários para trabalharem na guerra. E eles tomaram aquilo de uma força tamanha, e esse rapaz disse para eles, o capitão: "Essa será a última batalha e nós venceremos." E assim aconteceu. Então, o doutor Bezerra fala de uma maneira muito bela, e aqui num trechinho do livro, ele coloca assim. Onde está, Ivânia? Está marcado aqui, não está? Ou é aqui? Peraí. Eu ver se acho que é aqui. Acho que é aqui. Eis assim, ó. Não é esse aqui, não. Não, tá um trechinho pequenininho. Então não sei, Porque o doutor Bezerra fala de uma maneira que eu não sei falar como ele fala. então não sei qual é. É algo assim. A senhora não me mostrou, não. Peraí, já vamos lá. A senhora não Aqui. me mostrou isso, não. Doutor Bezerra diz assim, ó. "E ninguém levará à história esse episódio glorioso de que jamais alguém falou." Doutor Bezerra diz que isso não está na história do Brasil, nem na história geral.
é algo que não foi computado na história e está para a espiritualidade e o mérito para esse espírito, que graças a Deus chegou a esse ponto, não é? De fazer tudo isso. Agora nós vamos falar uma coisinha só sobre o livro, a história para terminar. A História de um Sonho foi o último livro que ele escreveu. Dr. Bezerra, todo final de tarde, sentava-se na cadeirinha de balanços e vinha para a varanda, numa pequena chácara do Andaraí, onde ele morava, e ele ficava olhando o céu, as estrelas, aquela beleza toda. E tinha uma estrela grande, muito luminosa, que nós sabemos ser Vênus, e que ele olhava, olhava e sentia uma saudade enorme, uma vontade de estar lá. E ele não sabia por quê. E ele aceitava toda noite aquela evocação. Numa determinada ocasião, foi levado em desdobramento do corpo físico, foi levado à espiritualidade, uma espiritualidade alta, já bem além do planeta Terra. E lá ele viu que estava num lugar maravilhoso e perguntou: mas quem me acompanha? Quem está comigo? E ele disse assim: sou eu, teu guia espiritual, Bartolomeu dos Mártires. Eu estou contigo há muito tempo já. E tu merecestes por algo que fizestes neste mundo que tanto admiras, Vênus, algo que fizeste de muito bom ali no início da sua evolução. Então agora tens o mérito de relembrar tudo isso. Vais relembrar algumas encarnações no livro. O livro conta as encarnações da Dr. Bezerra em Vênus. Uma delas, ele tinha um pai que era assim um homem dominador do povo, e ele tinha esse filho debaixo do cabresto, assim, ele mandava em tudo para esse filho. E chegou um momento em que tinha uma jovem sendo condenada. Ora, a prisão em Vênus era o início da evolução do planeta, eram corpos ainda bem embrutecidos, não existiam prisões, nada disso, nem advogados, leis, nada disso. Então, ali, quando se aprisionava alguém, era em pequenas grutas, colocava essa criatura ali, a pão e água para morrer à míngua. Se ela saísse dali, já sabia que ia ser morta. De qualquer maneira, ela ia morrer mesmo, à míngua, daquela maneira. Bom, então essa jovem estava sendo condenada por traição, uma situação muito difícil, algo que eles cobravam demais. Então, o pai desse espírito pediu a ele que fosse defender essa criatura, o filho dele fosse defender essa jovem. E o que ele fez é lindo se vocês lerem no livro todo o andamento do julgamento, o que ele fala com a pessoa, porque ele dá a oportunidade da pessoa se defender. Porque naquela época ali ninguém se defendia, era condenado e pronto, acabou. E aí ele fez o seguinte: ele deu a oportunidade da moça falar e se defender. E ele falou coisas belíssimas ali. No final, tem um trechinho que diz assim: é muito bonito, eu não posso deixar de mostrar para vocês, a gente terminar agora. Assim como fizera consagrar a igualdade a todos perante a lei, porque ele deixou ela se defender, o que não acontecia, conseguiram o moço plantar no seio daquela massa bruta a lei da igualdade natural dos homens, duplo triunfo conquistado em um bem de sua missão expiatória que recebera por intermédio de seu anjo de guarda, que era justamente o Bartolomeu dos Mártires. E essa situação, o Bartolomeu dos Mártires diz que ele ficou com mérito nisso que ele fez, porque ele lançou naquele planeta que iniciava a evolução a lei de igualdade entre as criaturas, dando a oportunidade àquela jovem de falar, de se defender daquilo que estava sendo acusada. Naquele momento eu vi, ele diz assim, naquele momento eu vi Aureolado e junto dele aquele espírito luminoso, alegre, que parecia estar diante de Deus. Era o espírito governador espiritual do planeta Vênus, que ele via ao lado do outro espírito que era o guia dele. E o juiz absolveu a acusada
e o povo, transformado de lobo em cordeiro, cobria-o de aplausos. Foi uma coisa assim muito bela, isso tudo. A gente só deixou esse pedacinho. Desculpem a gente fazer isso, mas é porque só para atiçar um pouquinho a necessidade de vocês tomarem conhecimento de alguns desses livros, que são belíssimos, grandiosos, uma coisa muito bonita. O que o doutor Bezerra fala, da maneira como fala. Então, nós vamos encerrar o nosso trabalho agora, estamos dentro do tempo, são 9h15. Perdoem o trabalho muito atropelado, porque eu tenho estado com a saúde muito ruim. Não é desculpa, mas é a realidade. E também a rouquidão. Mas, graças a Deus, acho que deu para alguma coisa, para a gente mostrar um pouquinho mais da grandeza desse espírito extraordinário que é o Dr. Bezerra. Então, a gente agradece a Deus, a espiritualidade, a paciência de todos vocês em nos ouvirem e nos acompanharem por tanto tempo. Mas, se a gente futuramente fizer um outro trabalho, com certeza vai ser no único dia, bem menor e mais melhor organizado. Mas vamos agradecendo a Deus por tudo isso. Eu quero deixar claro a minha gratidão a todos vocês, à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Terminamos o nosso trabalhinho, tá? Pronto, agora está terminado. Podemos fazer a nossa prece, né? Vocês é que sabem. Vai lá, Dorinha. Então, nós que agradecemos, tia Marlene, esse trabalho tão maravilhoso. Foram 3 noites de terça-feira encantadoras, né? E aí vamos passar a palavra aqui para a Irani, para a escolha de uma pessoa que queira fazer essa prece para encerrando esse ciclo tão maravilhoso, tia Marlene. São vários recadinhos aqui para a senhora, no chat, elogiando o trabalho, agradecendo, né? O Eu é que nosso, agradeço, meu Deus, a nosso paciência de coração todos. fica muito feliz pela senhora. Então, Irani, com você, querida. É só reiterar aqui a nossa gratidão, essa oportunidade que a tia Marlene deu para todos nós de conhecermos um pouco mais desse espírito, que já sabemos da grandiosidade dele, mas muitos fatos, muitas ocorrências realmente desconhecíamos. Se a tia Marlene puder colocar no grupo os nomes desses livros, que eu pelo menos não memorizei, os nomes, que é para a gente Tá buscar, nos, né? De repente na biblioteca tem tá nos alguns, de slides. repente alguém pode Está. emprestar, que é para dar oportunidade da gente ler. Até eu sou uma pessoa que Você botou incentivo no sempre as slide. pessoas a Botei. buscarem a leitura, e agora já com a chancela aí da tia Marlene, vamos procurar ler um pouco mais. E aí a gente pergunta se tem algum voluntário querendo fazer a prece, de repente Marizinha quer fazer a prece para gente? Cadê Posso Marisa? fazer, sim, estou aqui. Ah, Posso fazer, obrigada, sim. Marisa. Depois desse banho de luz. Verdade. Então, vamos lá. Mestre Jesus, fala de bendita de Francisco de Assis. Que felicidade mais essa noite de bebermos da água pura e cristalina do Evangelho, aprendendo um pouco mais desse apóstolo da caridade, Bezerra de Menezes. Nossos pensamentos são de gratidão, Senhor, de muita gratidão, mas te rogamos que nos fortaleça para que possamos seguir em frente, nos melhorando através dos estudos, para melhor servirmos na tua seara, Senhor. Marisa, congelou. E não escutou a prece, então?
Parou, congelou aí no meio. Não sei se para todos, para mim congelou. Não tem problema, eu faço de novo. Aí, se congelar, alguém continua, tá? Tá bom. Mestre amado, tarefeiros do mais alto, que a luz misericordiosa do Cristo de Deus envolva nossos corações, hoje e sempre, nos infundindo bom ânimo, otimismo, certeza da presença divina através dos prepostos sublimes que incessantemente ficam ao nosso lado, nos estimulando ao crescimento. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entendermos aquilo que o Cristo espera de nós e que possamos, fortalecidos na fé, nessa certeza inabalável da presença do Cristo, prosseguirmos e nos melhorarmos cada vez mais, para servirmos sempre melhor nessa seara de luz. Abençoa nossos esforços, Mestre amado, e fica sempre conosco. Graças a Deus. Amém. Só Amém.